Olá e bem-vindos aos estúdios do Cascop aqui em Genebra. Meu convidado de hoje é Alan Maximek, da Strategic Asset Management. Hoje vamos conversar sobre como conseguir rendimentos com baixas taxas de juros. Muito obrigado. Alan, bem-vindo. Com as taxas de juros em quase todas as economias do G8 em baixas históricas, onde os investidores podem conseguir um bom rendimento? É difícil. Muitos gestores de portfólio enfrentam esse problema. Os investidores estavam esperando por uma alta das taxas e que veríamos uma normalização das taxas de juros. Isso não aconteceu nem em setembro nem em junho. Agora estamos aguardando dezembro. Isso continua sempre sendo adiado e, enquanto isso, os investidores tendem a encontrar rendimentos em algum lugar. Suas opções são de ações de dividendos, que na verdade seguem produzindo bons dividendos. Há também as MLPs, as Master Limited Partnerships, dos Estados Unidos. Estas são normalmente como empresas petrolíferas. Elas reservam parte dos lucros para pagar um dividendo aos investidores. E é por isso que muitos investidores investem nelas. Por ser um negócio muito estável, muitas vezes esses dividendos são garantidos. O problema é que eles geralmente também estão ligados à energia. E com os preços da energia caindo como estão nos Estados Unidos, há uma dificuldade para conseguir pagar os dividendos. Há também ações preferenciais, que são um tipo especial de ações com dividendos geralmente mais seguros. Elas são um pouco mais altas, mas no fim das contas ainda são equities, então não são exatamente títulos. E há também os títulos e coisas como títulos de taxa variável. Coisas mais exóticas, como títulos conversíveis. E esse é o seu universo de risco e de segurança. Ao longo dessa gama, há diferentes quantidades de rendimento que você pode obter, mas eles vêm com riscos como sempre. E essas são as principais opções. Você mencionou as opções. Quais são os riscos desses investimentos? Gostamos de dizer que não existe almoço grátis. Com ações de dividendos, você lida com a volatilidade, porque no final das contas são equities. Nos meses de agosto e setembro, vimos muito mais volatilidade que em muitos anos. Isso pode angustiar investidores que estão acostumados a títulos muito estáveis, com uma carteira com rendimentos estáveis. Então isso é angustiante. Além disso, as estruturas de capital destas empresas são menores, por isso são menos seguros. No caso de uma falência, você estaria no final da fila para recuperar seus fundos. Com as MLPs, como eu estava dizendo, elas são geralmente relacionadas à energia e petróleo. Elas são supostamente menos ligadas à energia, mas ainda há uma ligação em certo nível, porque temos visto MLPs liquidarem, talvez não tão drasticamente como as petrolíferas, mas quase. Há uma ligação definitivamente maior do que talvez as pessoas foram levadas a acreditar no passado. Então elas tiveram um ano difícil. As ações preferenciais, o risco é que se você está esperando algo como o retorno típico de equities, as ações preferenciais se comportam mais como um título, porque elas pagam mais em dividendos. Elas se comportam mais como um título do que como uma ação. A vantagem é que elas são um pouco mais protegidas do que as equities comuns. Então você tem, obviamente, os títulos. O que temos visto é que o retorno, risco de títulos não está fantástico no momento. Todo mundo está investindo em títulos e à procura de qualquer rendimento que possa conseguir, de modo que os spreads de crédito apertaram. O que significa que as empresas de crédito mais baixo não estão pagando muito. Não há quase nenhuma diferença entre títulos do Tesouro e um título BBB em termos de rendimento que você recebe ao longo do tempo. O spread entre eles é mínimo. Então, você não é recompensado pelo risco que está correndo. Com isso, sobram os títulos de taxa variável, em que, mais uma vez, o spread do crédito é basicamente o que você está comprando, porque o título flutua com a taxa de juros. Isso é parte do benefício, mas você ainda está totalmente exposto ao risco de crédito da empresa. Se a empresa tiver dificuldades, você verá o
título de taxa variável perder seu valor. Novamente, isso pode ser angustiante para os investidores. Títulos conversíveis, o risco é que eles são mal compreendidos, pois têm opções embutidas, em que o título pode ser convertido em equity a determinados preços. Se a ação sobe para um certo nível, seu título será convertido em equities, o que pode ser ótimo se a empresa está indo bem. Se a empresa não está bem e o preço da ação não sobe, tipicamente você fica apenas com o título. Eu acho que esses são os maiores riscos para cada opção. Esses são os riscos. Você está vendo alguma tendência em relação aos investimentos por causa das baixas taxas de juros? Felizmente, com os gestores de portfólio administrando principalmente fundos balanceados, somos capazes de alternar entre equities e títulos. Investidores típicos de títulos, como empresas de pensão, fundos de pensão ou uma companhia de seguros, são restritos principalmente aos títulos. Eles não estão autorizados a investir em coisas mais arriscadas, então estão sofrendo. Essa é a tendência que observamos. O que eles estão fazendo? O que eles estão lutando para obter rendimentos, para cumprir suas obrigações com pensões e prêmios de seguros, eles têm que garantir o rendimento. Agora, o que estamos vendo é o que chamam de fundos de títulos unconstrained. Além disso, o que estamos vendo é private equity e também investimentos em classes de ativos alternativos. Eles podem estar em mercados emergentes, mas não necessariamente. Eles também estão se agarrando a tudo que podem encontrar para produzir rendimentos. O cuidado a ser tomado com esses unconstrained bond funds é que eles podem investir em quase qualquer uma das coisas que eu mencionei. Os investidores têm de ser muito espertos ao fazerem suas análises, para ter o cuidado de estar comparando maçãs com maçãs, porque com os unconstrained bond funds, você está dando carta branca para investir em qualquer uma dessas coisas que já mencionei. E cada uma delas tem um perfil de risco muito diferente ligado ao investimento. Um bom gestor pode produzir resultados fantásticos, mas há também o risco de que ele faça algumas escolhas ruins, e o bond fund torna-se muito mais arriscado do que imaginado. Muito obrigada pela sua presença e por compartilhar seu conhecimento conosco. Foi um prazer recebê-lo novamente. Muito obrigado, foi um prazer. Obrigada pela audiência. Para saber de todas as novidades, continuem clicando na Dukascop TV. Até mais.